Bom dia! Bom dia, Jacir! Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Bom dia para todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo. Muito bom ter vocês fazendo essa companhia na manhã fria de Curitiba aqui com a gente, viu? Muito bom. Para vocês que estão nos ouvindo pela frequência 95.7 MHz, bom dia especial. É muito legal resgatar essa coisa de rádio, de participar, de pertencer, da gente entrar na casa das pessoas. A gente às vezes nem tem noção de quantas pessoas estão nos ouvindo pela rádio. Então você que está nos ouvindo pela rádio e que não participa das redes sociais, manda um WhatsApp pra gente, 92589895. Tá? Hoje o tema é bullying. Todo mundo já sofreu algum momento da vida, acredito. Eu também, ele também. E a gente vai mostrar para vocês que esse tema não é tão problemático assim, porque a gente pode crescer com ele. Esse é o lado bom da vida. E é isso que a gente vem trazer no Superconsciência. E para quem tá com a gente no nosso Facebook, Cláudia Queiroz, jornalista, bom dia também. Eu tô aqui interagindo com vocês. Manda mensagem, eu vou estar sempre lendo aqui, sempre trocando. E isso é muito positivo, porque a gente tá fazendo uma live, inclusive, por causa disso, para que tenha essa interação. No Instagram também, gente, bom dia. Eu às vezes não consigo dar um bom dia para vocês porque eu não estou com acesso ao Instagram nesse momento, mas a gente vai resolver essa situação, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre bullying, para desmistificar uma série de conceitos e de problemas relacionados a isso, porque a gente pode abreviar todo esse sofrimento de terapias e choros e tudo mais que a gente muitas vezes prolonga por tempo demais na nossa vida, trazendo para você a importância da gente aprender a resiliência, para a gente aprender a ter mais empatia, para a gente se colocar no lugar do outro, tentar entender o agressor. Tem uma série de coisas que a gente vai trazer aqui hoje, né? Olha só. Estou vendo uma evolução aqui mais evoluída. Exatamente. Então, começando do começo, bullying é uma palavra que tem origem no inglês, de bully. E por causa dessa palavra, que em inglês significa biguentão, valentão e tudo mais, as pessoas associaram isso a uma prática, a uma conduta, a um comportamento que acontece normalmente nas escolas e que tem como foco crianças com baixa autoestima. Quando a criança tem baixa autoestima, ela tende a ficar um pouco mais reprimida, mais recolhida, ela fica mais tímida, muitas vezes ela acaba não querendo ir para a escola, ela desiste dos estudos, ela acha que ela não tem condição de participar daquele grupo, ela se sente inferior, tem uma série de coisas. E por conta do comportamento que ela começa a adquirir quando ela sofre o bullying, ela acaba recebendo ainda mais outras agressões, outros apelidos, e aquilo vai fazendo uma roda viva, e aquilo vai aumentando. Se ela não pede ajuda, o problema fica maior. A partir do momento em que ela pede ajuda para os pais, na escola, um adulto toma providência, toma o comando e ajuda ela a superar isso. A gente vai mostrar isso, inclusive, na nossa entrevista que aconteceu. O problema é importante e o problema é extremamente frequente. E é um problema, muitas vezes, que passou desapercebido. Nos últimos anos, o próprio governo, as escolas públicas, mesmo as particulares, tem tomado decisões extremamente importantes quanto a isso. Quando a Cláudia falou que nós podemos crescer com isso, e podemos sim, se nós nos ajudarmos. Esse é o papel da superconsciência, trazer uma nova consciência, um novo enfoque ao problema. Nós vamos até falar coisas bem importantes aqui para você, poder entender que muita coisa pode ser feita desde casa, desde a partir da casa do agressor, desde a partir da casa da vítima e desde a partir da casa de todos aqueles personagens que ficam em volta olhando com medo, sem saber o que fazer. Então tem muito mais personagens que quando a gente fala um tópico, muitas pessoas pensam só na vítima, mas existem muitos personagens nessa história, nós vamos trazer todos eles aqui para que a gente possa pensar com calma em cada um e tentar, até o último bloco, resolver na nossa cabeça, resolver situações que podem ser evitadas e também aprender como crescer e crescer muito com isso. Sabe que a criança que sofre bullying, ela sofre uma violência muitas vezes, né? A física, a psicológica, isso tudo interfere, fazendo com que ela desenvolva muitos traumas. E as pessoas que sofreram bullying na infância, que não resolveram isso no momento que elas precisavam resolver, não superaram aquilo,
elas tendem a ter um comportamento, inclusive em algum momento da vida, mais voltado para depressão, transtornos de ansiedade, muitas vezes até suicídio acontece por conta de bullying. Tantas marcas, tantas agressões, tanto sofrimento que essas pessoas acabam passando, que elas vão engolindo aquilo e elas vão acabando a vida delas em vida. Isso é muito sério, já existe inclusive lei para isso, de penalidade mesmo, que está sendo muito debatido, e a gente hoje veio trazer para você assim, que é o momento da gente ressignificar o bullying, aprender com ele, da família se unir para tentar combater junto com quem está sofrendo isso, sem aquela coisa de querer brigar com a diretora da escola, com a mãe do amigo. Eu, antes de ser mãe, eu achava que o dia que alguém brigasse com a minha filha, eu ia brigar. Hoje em dia, eu estou um pouquinho mais assim, ó, slow down. Evolução. Né? Superconsciência faz isso. Exatamente. Ó, é muito legal. Já recebeu. Agora, você veja como o desvio acontece até na própria definição, né? Quer dizer, em primeiro lugar, falar que é um valentão, que é um brigão, eu digo que seria um imaturo e um sofredor, porque alguém que quer se colocar como superior na frente do outro está sofrendo muito. Existem origens ali porque ele quer se mostrar superior à vítima. E a agressão não precisa ser, aliás, muitas vezes não é nem física, e nem só no sentido emocional, mas basta alguém passar e derrubar uma carteira, um penal, um caderno teu e fazer isso de uma maneira repetida. Agora eu quero chamar atenção também para o termo repetido, que como definição fala-se que é um ato de agressão contra outra pessoa, mas de maneira repetida. Aí vai ganhar o diagnóstico de bullying. Desculpe, é desde o primeiro. Claro que você tem que diferenciar com uma briga qualquer, uma briga tola, mas se você não agir mesmo na briga tola, ela pode se tornar repetitiva. E ninguém merece sofrer nem um minuto com nenhum ato de agressão, nem o agressor, nem a vítima e nem a própria sociedade. Sabe aquela história assim que tem na sala de aula, né? Muitas vezes tem aquele engraçadinho que bota o pé na frente para um distraído cair, e de repente começa a acontecer isso sempre e o pessoal começa a tirar sarro. Isso é bullying. Agora, isso que o Jacir estava falando, essa tentativa de poder da pessoa que faz o bullying, ele está tentando, normalmente, se sentir superior ao outro, ele tenta ser mais popular, etc e tal, mas tudo isso está escondendo nele algumas características de personalidade que muitas vezes quer dizer que ele está com baixa autoestima, inclusive, que ele precisa se valorizar naquilo, então ele tem que humilhar alguém para crescer. Uma pessoa que diminui a outra para crescer, ela acaba tendo algumas deficiências de caráter muito importantes e muito relevantes também. Nós estamos falando aqui das escolas, mas o bullying é muito mais visto nas escolas, porque, claro, concentra um número de pessoas muito maior. Mas existe o bullying em casa, existe o bullying no trabalho. Claro que recebe outros nomes, muitas vezes é assédio moral, quando é feito no trabalho. Eu não vou entrar aqui em discussões de conceitos jurídicos, ok? Jurídico, não é isso. A superconsciência fala do ser humano, porque o mesmo ser humano que derrubava o caderno de um colega no colégio, ele vai derrubar o caderno de alguém no trabalho. Ele vai ter atitudes através de uma construção mental dos personagens que eu disse, da família da casa dele, a família de origem, não conseguiram dar esse sustento. Então lá na frente, se nós vamos ter que trabalhar sobre isso, crescer em cima desses temas, nós vamos ter que olhar para todos nós. A própria sociedade é culpada do bullying quando se cala. Então, esses movimentos têm que ser sistêmicos de fato. Quando você vê um bullying acontecer, não é aquela pessoa, uma e a outra, que está sendo agredido e que está sendo agressor. É todo mundo. Não dá para você dizer que você não pode se meter. Sabe? Não é comigo, então deixa eu ficar quietinho para não vir. Porque você, quando vê uma pessoa sofrendo, você não gosta do que você está vendo. Agora, quando você começa a querer entender o que está acontecendo, você está muito mais próximo da solução. E são esses aspectos que a gente quer trazer aqui cada vez mais para compreender de fato isso, porque é uma dor muito grande. A Cláudia falou, ela já passou por isso, eu passei por isso na escola, eu sofri por esses aspectos todos, e naquele tempo nem bullying, nem esse nome existia. Acho que esse nome é de 1900 e tanto para cá. Enfim, mas então essa maldade, entre aspas, e não entre aspas que eu digo aqui porque tem uma origem diferente, ela já vem de milênios, porque é uma coisa primitiva, está na raiz do primitivo do ser humano, querer se portar superior ao outro quando ele está muito fraco. Vou aproveitar para dar um bom dia para o William Fleming, foi ele que me sugeriu esse tema de bullying. Obrigada, querido. Bom dia para você. O Will Felipe, o Jorge Santos, que chama a gente de Anjos da Manhã, hein? Eu adorei isso.
A Maria Nunes, Marcelo Mendes está falando que o tema realmente é muito importante. José Garcia Souza, a Solange Aparecida, ela está dizendo que esse tema é muito importante na sociedade pós-moderna. A Patrícia Solalinde está assistindo a gente do Rio também. O Marcelo Mendes está dizendo que na época da escola militar o bullying era 24 horas. Olha só, todo mundo já passou, já sofreu e muita gente já cresceu com isso. Cresceu não de continuar com isso até o limite, mas superou as próprias limitações, falhas, problemas, se lapidou com isso. E isso é muito importante a gente perceber aqui. Até antes de você continuar, porque é importante, o bullying de diversas maneiras, é o bullying do calouro quando entra na universidade. Você falou da escola militar, mas do próprio exército. Só que no exército, por isso que eu quero comentar, eles usam uma justificativa que a pessoa que está no exército, ele tem que estar preparado para morrer, para passar o sofrimento emocional de fato, e eles encontram, eu não estou falando que está correto, só estou falando que é uma das justificativas que eu li com relação a isso, que é o preparo de fato para a pessoa sair, mas eles não fazem esse bullying para a pessoa se arrebentar, eles fazem para a pessoa sair de baixo e poder subir depois. Isto é, muito mais bem formado, com um caráter, uma personalidade, podendo expor muito mais qualidades. Você está falando como se fosse uma prova mesmo, né? Como se fosse uma prova, exatamente. Então você vai ter que passar pela dor, porque se você é bem, imagina você totalmente bem tratadinho no exército, por que a água é fria? Cara, quando você estiver no meio do mato, pronto para morrer, você vai passar coisas que você nunca imaginou. Então é uma espécie de treinamento. Renan Melo também está assistindo com a gente. Moacir Luciano Silva, Paulo Malucelli. O Marcelo Mendes, ele está dizendo que a filha dele sofreu bullying de uma professora na escola sem conhecimento da direção. Isso tudo é muito comum. Ele está dando parabéns para a Superconsciência. A Noêmia Queiroz está assistindo a gente, desejando um bom dia. Hoje, inclusive, ela que é minha mãe, está comemorando porque é aniversário da minha irmã. Hein? Super legal. Estou muito feliz com ela. O Luiz Carlos Pereira está assistindo a gente. Carlos Menarim Gomes também está aqui presente, participando com a gente. Agora eu vou dizer para você também que assim, o bullying, ele tem brigas pontuais, o bullying entre os meninos, ele é mais comum do que de identificar do que com as meninas, porque agressão, chute, pontapé, tudo isso faz com que o bullying seja mais visível. Mas quando o bullying é entre as meninas, ele vem de um jeito mais mascarado, ele vem como fofoca, como uma competição, com alguns aspectos psicológicos bem importantes que fazem muitas vezes com que quem está sofrendo bullying se sinta culpada por não pertencer, por não agradar, por não ser acolhida. E isso, dentro de um aspecto psicológico, faz a menina se calar. Muitas vezes ela não compartilha aquele sofrimento e ninguém sabe, ninguém viu. Isso também é muito importante da gente trabalhar aqui, porque as mulheres, elas tendem a assumir muitas coisas. Ela sempre acha que ela dá conta, que com ela pode, ela suporta. E tem um momento na vida da gente que quando a gente não resolve aquilo que aconteceu, aquilo estoura. E aí a gente vai para antidepressivo, vai para terapia, vai para uma série de coisas porque faltou base, faltou conversa, faltou diálogo, faltou apoio. Então, quem está sofrendo bullying precisa ter humildade naquele momento de reconhecer que precisa de ajuda e tem que contar para alguma amiga, para alguma melhor amiga, tem que contar para sua mãe, para seu pai, tem que pedir ajuda. Para que alguém possa te ajudar, você tem que primeiro pedir. Quanto antes contar, e contar com confiança, antes resolve seu problema. Quer dizer, este é um dos problemas que quanto mais vai se deixando, pior vai ficando. Há uma diferença, sim, o homem tem muito mais uma questão física, de briga corporal, de agressões de fato, e vão às vias de fato. É muito mais raro as mulheres irem às vias de fato, mas a agressão é tão violenta quanto, porque a agressão emocional é importante. Agora, no caso das mulheres, elas têm uma dificuldade de se defender, porque culturalmente a mulher não se sente muito apoiada. E o menino tem uma dificuldade de se defender, porque culturalmente ele se sente envergonhado. Ele acaba acreditando que ele é fraco, ele tem vergonha de contar que ele é um fraco da escola e contar para os pais. E muitas vezes os pais estão fracos para poder entender e observar e poder dar o apoio, tanto para o menino quanto a menina. Fracos ou ocupados demais, né? Seria uma maneira de ser fraco. Quer dizer, porque mesmo ocupado demais, você pode estar atento a um filho, nem que seja 5 minutos por dia. Isso é a qualidade de tempo que você pode gastar com um filho, a qualidade de diálogo que você tem dentro do começo da vida, é o que vai montar as portas abertas no futuro para qualquer outro tipo de diálogo e atenção.
Então você acaba acreditando. E o grandão ou a grandona, isto é, aquela que quer se colocar como violenta, no fim são pessoas muito fracas, elas estão sofrendo ali, mas elas fazem o bullying como cadeirantes, pessoas que têm dificuldades físicas, têm um defeito na face, que tem um problema, a cor do cabelo. Escolhe-se qualquer situação para denegrir o outro, para quê? Para se sentir superior, e se sentir superior mostrando poder frente aos outros daquela comunidade. Por isso que eu falei que todos têm culpa nesse cartório, isto é, todos nós estamos envolvidos para resolver a solução. Isso. O que o Jaci está falando, assim, os aspectos culturais, étnicos, religiosos, eles também pesam muito para quem quer praticar esse bullying, né? Então, um novato na escola, uma bonita. Já imaginaram que a mulher bonita sofre bullying porque ela acaba sendo isolada, ela acaba não sendo, muitas vezes, valorizada pela inteligência porque ela fez o rótulo de bonita? Isso também é muito importante da gente imaginar, porque não é culpa dela ser bonita, mas as amigas têm inveja, as pessoas olham com outros olhos, então faz uma confusão na vida dessa pessoa também, que ela também sofre muito. A educação emocional nas escolas e na família é fundamental. Esse é o foco da superconsciência desde o primeiro dia, desde que ela nasceu. Levar a construção de uma nova mentalidade para dentro da casa das pessoas. Por isso que nós estamos aqui no rádio trazendo esses fatos, as palestras que eu dou. Todas elas têm o objetivo de uma nova construção de mentalidade. Quando um jovem não enxerga o que acontece na vida e não tem um nível de conhecimento, imagine a situação que me ocorreu aqui agora. Numa escola, uma criança que seja muçulmana, ela no recreio vai num canto da sala, joga um tapetinho no chão e se vira para fazer a oração dela do dia, uma das orações. E os outros meninos vão dar risada, vão fazer uma série de coisas. Por quê? Por desconhecimento, por ignorância, por não saber respeitar o outro e ter uma fragilidade tão grande no coração que não consegue entender que os outros são apenas os outros e podem ser pessoas, aliás, geralmente são pessoas sensacionais. Todos nós somos e podemos ser. Essa é uma das saídas, tornar você cada dia mais forte e mais consciente. Exatamente. Então, os pais precisam ficar mais atentos, encontrar nesses 5 minutos que o Jaci falou de consistência da relação com o filho, percepção, para conseguir compreender se essa criança está perdendo o brilho, se não, se ela está preocupada, porque a criança demonstra sinais, né? A gente tem uma entrevistada hoje que acompanhou um processo de bullying que a filha dela enfrentou na escola e que conseguiu, em pouco tempo, enfrentar, superar, ressignificar, deu a volta por cima com 8 anos de idade. É uma história bem bacana que eu acompanhei, porque eu sou amiga dessa entrevistada, da Karen Badicera, e eu acho que a Maria, que tem 8 anos, ela conseguiu ampliar a visão de mundo dela e ela se fortaleceu, ela amadureceu muito com o sofrimento. É muito ruim para uma mãe enxergar um sofrimento de um filho. Mas existem momentos na vida da gente que a gente precisa tirar o filho da bolha. A gente tem uma vontade de deixar embaixo da asa o tempo todo, resolver por eles, brigar com os outros pelos filhos, mas não é o certo a fazer. A gente tem que estar presente, a gente tem que ajudar a resolver, mas não resolver por eles. E quando a criança tem esse estímulo dos pais, consegue resolver o problema dela, com esse apoio, ela se torna super poderosa. E super poderosa não é sair por aí lutando e brigando, não. É ela entendendo que o comando da vida dela depende dela, porque a gente não é eterno como pais. E a criança aprende a fazer escolhas e a sofrer consequências por todos os atos. Então, não sai daí que a gente vai chamar um intervalo e já vai chamar a Karen aqui no Super Consciência. Estamos de volta com mais um bloco do Super Consciência, hoje falando sobre bullying. Quem nunca sofreu com isso ou quem nunca passou por isso, acho que não vive nesse mundo, porque é mais comum do que a gente imagina. Só que antigamente a gente conseguia enfrentar tudo isso sem grandes consequências, a gente se resolvia mais. E hoje em dia tudo vira briga, muita coisa vira briga jurídica, tem muitos desdobramentos que acontecem, muitas vezes por falta dessa superconsciência. Por isso que a gente vem trazendo aqui uma cápsula diária de coerência, de consciência, de colocar cada um no seu devido lugar, entendendo suas emoções através de autodescoberta, através desses estímulos que a gente vem trazendo para inspirar você a ser mais, para ser melhor, para ser mais atento à sua
família, para cuidar melhor dos seus filhos nesse sentido, deixando com que eles cresçam. Eu vou aproveitar para dar um bom dia antes de chamar a nossa entrevista pro Renato Moura, pro Roberto César Fernandes, Gustavo Taniguchi, José Geraldo Noronha, tá dando um bom dia aqui bem feliz pra gente. Todos esses, alguns desses que eu comentei, inclusive, são meus colegas de escola que participaram de várias situações e que entendem do que é bullying, porque todos eles ali já sofreram, eu também sofri, então todos juntos, um deles que sugeriu esse tema, que é o William Fleming. Eu vou falar com a Karen Ayof Baldissera, que é uma amiga muito querida e que ajudou a filha a superar o bullying que ela enfrentou no começo desse ano, quando ela estava se sentindo rejeitada ou não incluída na turma da escola. Bom dia, Karen. Tudo bem com você? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Meu nome é Karen, eu sou mãe, sou empreendedora e tenho 2 filhos. A Maria Eduarda, que tem 8 anos, e um menino de 4 anos. Como dizem, que a gente vai crescendo e os problemas vão crescendo, né? A minha de 8 anos já tem alguns problemas que são um pouco mais difíceis do que o de 4 para resolver, né? Começo desse ano, ela teve alguns problemas, algumas dificuldades de adaptação. E com isso, ela se sentiu um pouco excluída e fora do contexto das amigas que estavam na sala dela. Ela gostaria de voltar para a sala do ano passado, né, de 2019, onde ela se enquadrava mais, onde ela tinha a turma dela e o jeito dela, sabe? Então ela estava em 2020 um pouco deslocada. Esse deslocamento, com certeza, gerou uma angústia nela, né? E a gente teve assim, uns dias bem angustiantes. De choro, de não querer ir na escola, coisa que ela nunca fez na vida. De ficar à noite chorando para no outro dia não querer acordar para ir na escola. E isso trouxe uma angústia coletiva, né? Mas depois que a tua filha descobriu que não era assim tão ruim ficar nessa sala sem nenhum amigo do ano passado, como que ela conseguiu dar a volta por cima? Isso, Cláudia. Daí, com toda essa angústia que foi gerada nesses 2, 3 dias, na noite ela ligou para minha mãe, que não mora aqui, e pediu para minha mãe, assim, um remédio para passar dor, que ela estava sentindo muita dor, que ela queria se enquadrar as amiguinhas, sabe? Que ela queria ser aceita pelas amiguinhas, né? Isso era o que mais eu fiquei pensando e refletindo sobre isso, né? Ela queria ser aceita pelas amiguinhas. Isso que me deixava mais preocupada, né? Porque ela estava sendo excluída. Então, ela ligou para minha mãe e pediu: quero um remedinho, vó, um remedinho para passar toda essa minha dor. Complicado isso, né? Pensar em um remédio para curar dor e descobrir que não existe um remédio para curar dor, que ela tinha que buscar nela todas essas ferramentas. E hoje, só para vocês saberem, a Maria, ela com as aulas online que estão acontecendo, é claro, ela já superou antes, a Karen já vai contar isso tudo aí para você. Mas com as aulas online, está acontecendo um fenômeno muito interessante, porque ela conseguiu perceber que a turma não é tão ruim assim, que a professora dela é sensacional, que é muito melhor do que outra, claro, ela conhece a dela, né? E que ela conseguiu agradecer tudo aquilo que ela enfrentou, porque ela não só cresceu, como ela também já sofreu, ressignificou, superou, teve resiliência, ela conseguiu ser grata. Ela tem 8 anos, gente. Eu sou fã dessa menina. Então, Cláudia, aí com todo essa dor dela, esse sofrimento, eu comecei a pensar: o que eu vou fazer para ajudar ela? É óbvio que eu queria ir lá, e até no primeiro dia eu fui lá e tentei tirar ela da salinha dela e colocar em outra salinha, que era das amigas dela. Mas não tinha essa possibilidade pelo número de alunos, enfim. Eu entrei no carro e pensei assim, saindo da escola, eu pensei assim: não, a gente vai passar por essa. Por quê? Porque é o que você falou. A gente sabe que o bullying sempre existiu, né? Nunca vai deixar de existir. Mas cabe a nós, pais, né, ficar atento quando eles estão passando por isso e falar: filho, vem cá, isso é assim, né? Então o que eu fiz? Voltei para casa, fui buscar ela na escola, falei: filha, a mamãe tentou
A mamãe tentou ir lá, a mamãe tentou te ajudar, ir lá e a gente solucionar esse problema. Mas não deu, porque contei a verdade para ela, né? Tem um número de alunos em cada sala e a gente vai ficar nessa sala e essa sala vai ser boa. O que eu fiz? Eu comecei a ver todos os lados, né? Todos os lados positivos que poderia ter numa sala, nessa sala que ela estava. Comecei a mostrar para ela que não tinha somente aquele grupo de crianças que ela queria se enquadrar, né? Que ela queria estar nesse grupo e ela estava sendo machucada e ofendida porque ela não se enquadrava nesse grupo. Eu tentei mostrar esse lado que existem outras meninas para brincar, que pode brincar no recreio com as outras amigas antigas, e foi indo. E foi esse papo, assim, de vamos ver o lado bom da coisa, sabe? E outra coisa, assim, que eu sempre faço com ela. Eu dou muito exemplo, assim. Filha, a mamãe, quando era pequena, a mamãe sofreu isso. Mas a mamãe fazia isso e aquilo pra, sabe? Exemplos que a gente passou por bullying. Se você fechar os olhos e pensar o que eu passei por bullying na minha vida, todo mundo, eu acho que passou por um bullying. Quando a gente tinha 8 anos, 10 anos, isso era muito presente e a gente não tinha um nome de bullying, né? E a gente lidava tão bem com isso, né? Então, assim, o meu papel, eu acho que não é falar assim, meu filho nunca vai sofrer bullying. Eu acho que o meu papel é falar, beleza, tá sofrendo bullying, vamos lá. Vamos ver o que a gente vai conseguir tirar de proveito disso, sabe? Se você não se enquadrar, ok, a gente é diferente, cada um é diferente, um é loiro, um é moreno, um azul, né? Então, assim, a gente não precisa se enquadrar em todos os aspectos, né, que as pessoas querem que a gente se enquadre. Então foi devagarinho, eu fui explicando aqui, explicando ali, e minha mãe também me ajudou bastante, explicando para ela que, a professora era maravilhosa, que vamos ver esse lado bom, e a gente foi indo devagarinho. Então a gente pode concordar que o bullying ajuda a crescer. Depois de um mês, ela já achava um barato naquela sala, e eu achei muito um barato, assim, que ela teve uma percepção sozinha, que um dia ela me falou assim, indo pra escola, mãe, se eu mudar todo ano de sala, quando eu chegar na 7ª série, eu vou conhecer o colégio inteiro. Eu falei, cara, que barato, né, filha? Isso é muito legal, porque você vai ter a oportunidade de conhecer todo o colégio e falar, essa pessoa é minha melhor amiga, essa pessoa que né? Porque você teve essa oportunidade. Então, assim, deu um mês, ela já estava curtindo muito, sabe? Foi muito interessante, assim, a evolução que ela teve, a percepção de lado bom da coisa, sabe? Eu fiquei super feliz, porque eu acho que o que a gente tem que mostrar para eles é bem isso mesmo. É um lado bom, sabe, de tudo. É o que eu falo agora, que a gente tá trancado em casa, né? Filha, olha esse frio, que bom ficar em casa, né? E a gente tá se adaptando, tá achando as coisas boas de ficar em casa, poder fazer uma aula de pijama, enfim. E agora, essa semana até ela falou pra mim, mãe, eu tô tão feliz que eu caí com essa professora, porque ela é fantástica na aula online. E eu falei, filha, é verdade, ela é fantástica. Então, ela se superou sozinha, é óbvio que eu dei um empurrãozinho, e eu acho que até eles saírem debaixo das nossas asas, né? Esse empurrãozinho é necessário para quando eles buscar o horizonte deles, né? O voar deles, eles vão seguros, né? Isso que eu acho que o mais importa para uma mãe e para um pai. O que se diria, então, Karen, para mães que estão com filhos, passando por essa situação, mães e pais, né? Mas para os educadores com filhos, passando por esse tipo de situação de bullying, que dica que você daria? Então, Cláudia, eu concordo que o bullying ajuda a crescer, sim. Eu acho que o bullying é ruim, óbvio. Mas você sabe que a minha percepção, e eu acho que é mais doloroso quem faz o bullying, sabe? O problema tá mais em quem faz o bullying do que a criança que recebe o bullying.
porque quem faz está com algo distorcido, sabe? Não está conseguindo ver as diferenças, não está conseguindo se adequar com, né? Tem alguma coisa que está incomodando. Agora, quem recebe o bullying, eu acho que não é tão, assim, é ruim, é horrível. Mas, assim, vamos ver um lado bom disso, vamos tentar crescer com isso. Nós, adultos, a gente só cresce quando a gente tá levando porrada, né? Então, eu acho que a gente tem que tirar. Quando a gente tá sofrendo bullying, a gente tem que tirar algo bom disso. E eu acho que é uma forma também de, assim, eu não sou reizinho, né? Eu vou aprender a lidar com isso. O mundo não é cor-de-rosa, né? Vamos ver o mundo como ele é mesmo. Então, tem pessoas ruins? Tem. Tem pessoas que machucam a gente? Tem. Tem pessoas que a gente chega e chora por causa que elas ofenderam, elas machucaram? Tem. E assim, não vai ser a gente indo lá e brigando com a outra mãe porque o filho falou e tal, que vai resolver, né? Eu acho que é importante a gente saber deixar eles lidar com tudo isso, né? Exatamente, Karen. Muito obrigada pela sua participação. A gente, antes de passar para o próximo bloco, eu vou aproveitar aqui para falar que o José Geraldo Noronha, ele está contando que 30 anos atrás tinha bullying, mas a gente também tinha uma outra interação, um alcance social, diferente de hoje. Os estragos hoje no mundo digital, eles são muito maiores do que o que a gente sofreu naquela época. Naquela época era considerado uma brincadeira perto do que fazem hoje. E que ele acredita que muitos se fortaleceram para serem o que são hoje. Mas mesmo assim, os cuidados e a atenção da família são muito importantes. Então, ele está conversando aqui com outros colegas que estudaram com ele, que é Gustavo Taniguchi, William Fleming. Eles estão lembrando, inclusive, daquela época de uniforme, que era uma abelha, que era isso, que era aquilo. Mas, assim, era um bullying saudável. Era uma brincadeira de criança, diferente de hoje em dia, que as coisas vão muito a fundo no aspecto psicológico. Tá? Então, a gente aproveita esse momento de reflexão para chamar o próximo bloco, que a gente vai falar do lado positivo do bullying, tá? O lado positivo de crescimento. Não sai daí que a gente já volta com esse assunto. Estamos de volta com o nosso Super Consciência, hoje falando sobre bullying, sobre os ressignificados que a gente pode ter na vida para não sofrer com isso e nem carregar por mais tempo do que devia todos aqueles rótulos que o bullying trouxe para a sua vida. A gente teve uma entrevista muito inspiradora com a Karen, que é mãe da Maria, uma menina que conseguiu superar o bullying, ela aprendeu a ver o lado positivo de tudo isso na vida, ressignificou toda uma problemática de exclusão, de não aceitação pela turma nova na escola. E ela conseguiu terminar tudo isso daí com lições de resiliência e gratidão com 8 anos. Mas isso também teve uma grande participação dos pais atentos, ajudando ela a superar que esse é um papel que nós pais precisamos ter muito ativamente na vida dos nossos filhos. Pensando no lado positivo, que é o que a gente vai trazer para esse bloco, tem um ouvinte aqui, o Amauri José Solis. Ele contou para mim que nada deixava ele constrangido, que ele não dava muita importância, que ele ignorava as pessoas que tentavam fazer bullying com ele. Mas num determinado momento da vida dele, lá por 64, 65, ele acabou sofrendo um bullyingzinho, porque deram para ele um apelido Dominique. Imagino que é isso para um homem, né? Um apelido, de repente, de um nome que é meio feminino e tudo mais. Ele estudava no colégio interno e no domingo ele teve um momento de passeio. Ele gostava de tocar gaita de boca, era bem a época dos Beatles, e ele tocou uma música lá em Paraguaçu Paulista, perto do jardim da catedral da cidade, uma música chamada Dominique, que era justamente esse apelido dele. Quer dizer, ele foi forte o suficiente para enfrentar aquele bullying, para não aceitar, para ressignificar automaticamente. Sabe o que aconteceu na época? Ele acabou ainda namorando uma das meninas, porque aquilo deixou ele ainda mais famoso. Ele cantou, tocou a música, as meninas ficaram prestando mais atenção nele, ele ainda tirou um proveito do bullying e ainda namorou uma das bonitinhas da cidade.
É verdade. A superconsciência ela está aqui justamente para mostrar o que essa convidada expôs aqui para vocês são os 4 valores principais de todo o programa. Acreditar em si mesmo, acreditou na filha, acreditou na escola, acreditou na capacidade de poder resolver os problemas, compreendeu as circunstâncias todas que envolviam cada fato, cada ato, tentou até resolver da maneira que a gente mais quer fazer, fugir, isto é, tirar a filha da escola. Como não foi possível, isso a gente fala, aquilo que aparentemente é ruim pode se tornar uma coisa muito boa, ruim seria, a mãe nunca ia estar com ela o resto da vida para tirar elas das situações ruins. E ela teve a oportunidade de ensinar a filha, isto é, compreendendo essa situação, dar novos significados. A gente fala o terceiro valor, ressignificar toda aquela situação e fazer novas escolhas. E a filha aprendeu esse mecanismo e construiu nas redes neurais dela um processo de como irá levar no futuro. Isso é muito legal. Agora, por mais que a gente queira falar aqui do lado bom, eu tenho que falar que não é todo mundo, inclusive a maioria, não consegue levar pelo lado bom. As consequências, a criança não quer voltar para a escola, os danos psicológicos ficam em muitas pessoas, dificuldade de aprendizado, pessoas que traçam caminhos completamente diferentes na vida, inclusive casos graves, esses casos de crianças jovens, que depois voltam na escola para metralhar nos Estados Unidos, até no Brasil, a carta deixada foi porque a criança, o jovem sofria bullying e precisava se vingar. Veja quanta raiva, quanta mágoa. Então essa dor é muito grande. Agora, quando a gente fala dessas consequências, para todos, para o agressor, para a comunidade inteira, para a sociedade, é muito forte. Nós temos que entender a consequência para vir para o tratamento. E aí esse tratamento, sim, veja, qual foi a principal situação dessa história da nossa convidada? Apoio da mãe. Suporte. O suporte. Agora veja bem, muito importante, aí eu entro com a superconsciência. Eu preciso ter para dar. A superconsciência sempre terminou palestras, terminou cursos, workshops, e eu via, meu Deus, nunca tinha pensado nisso dessa maneira. Vocês estão aqui para ouvir situações de maneiras diferentes. Isto é, para que a gente possa aclarar tratamentos onde todas as pessoas possam sair privilegiadas e com um bem maior. A gente sempre pensa em como que a gente pode ajudar a inspirar você a resolver os seus problemas com as ferramentas que você já tem aí dentro de você. Então a gente, nessa super consciência, está ajudando você a encontrar o melhor caminho, a melhor luz para enfrentar os problemas. Não é todo mundo que enxerga o lado positivo, mas é muito importante enxergar um lado positivo em tudo. Independente se essa situação não é tão favorável assim. Ninguém fica feliz ou muito grato no momento que está sofrendo aquela dor. Mas se a gente conseguir encontrar naquele momento todas as ferramentas que a gente precisa para a gente se lapidar, para a gente se blindar, para a gente crescer, para a gente respirar fundo e enxergar na gente todo o potencial que a gente fica melhor e a gente fica maior, sim. Quando a gente observa, então, esse fato acontecendo, o bullying em plena prática acontecendo, a gente olha o progressor ou para a vítima. Temos que entender que existe o agressor, a vítima, todas as pessoas que estão do lado assistindo, as famílias de origem de todo aquele sistema. Quer dizer, é uma coisa muito mais ampla. Então, primeira coisa, apoio sempre. O dano tem que ser corrigido o mais precoce possível. Isto é, você tem que ter mecanismos para delatar esses problemas acontecendo e poder receber esse apoio, porque antigamente não tinha não. Os professores, ninguém sabia lidar com isso, então todo mundo fingia que não estava acontecendo. E as coisas não eram tão melhores assim no passado também. Havia muita dor lá e cá, as pessoas não são tão diferentes. Porém, você tem hoje mais estruturas até dentro da lei. Até o nome foi dado e até outros nomes e outros dentro do Código Penal, inclusive as escolas têm mais consciência sobre isso. Então você tem que deixar claro que é inaceitável qualquer padrão de situação agressiva. E aqui eu vou repetir, não espere que haja uma repetição para poder falar se é bullying. Nada. A agressão é inaceitável. Posso falar um negócio? Pode. Às vezes não é uma agressão física também. O William Fleming está falando que um dos bullying mais clássicos que existem são aqueles apelidos malvadinhos que quando a gente não gosta, pega. E quando pega na gente, que a escola inteira chama a gente por uma coisa que a gente não gosta, aquilo ali vai machucando e a pessoa vai sofrendo muito. Claro, são todos os tipos de bullying. O que eu quero dizer é o seguinte, sabe aquela história que eu falo que tem muita gente boa no mundo? Eu canso, eu vou morrer falando isso.
tem muita gente boa no mundo e aquelas pessoas que estão assistindo são boas também, têm medo. Elas não sabem o que fazer. Então vamos fazer a participação dos jovens. O treinamento emocional de uma escola tem que ser forte. O jovem tem que saber. É um grupo, é uma equipe. Eu já dei o exemplo aqui daqueles peixes que nadam em cardume, todos juntos para se protegerem. Todos nós temos que nos proteger do tubarão. E um protege o outro, um outro vai ser comido, mas nós temos que ter esse nível de consciência cada vez maior. Então, ação compartilhada, quer dizer, eu não consigo falar que estão fazendo bullying contra mim, meus amigos vão falar. Vão expor, porque nós temos que mostrar para aquele sistema que aquela pessoa que está se sentindo fraca, que traz uma dor de casa, que quer se superar em frente aos outros, ele não vai mais conseguir, porque ele vai perder o campo de ação. Ele vai perder a plateia toda vai estar contra ele, isso tem que deixar claro. Ele perde esse caminho e aí ele consegue fazer novas escolhas, isto é, mas precisamos resolver a causa. E a causa está na construção da mentalidade dentro da família, das famílias, tanto do agressor quanto do agredido. Então isso foi muito bonita essa história que você trouxe dessa convidada, porque mostrou que é possível. Muitas vezes as pessoas acham que não é possível, que é assim mesmo, empurrando com a barriga. Não, mãe, parabéns pelo que você fez. Como é o nome dela? Karen, parabéns pela tua atitude. Essa é uma atitude de uma formação que já vem de uma família anterior. Isto é, você já tinha dentro do coração coisas para dar para o teu filho. Superconsciência é isso. O programa Gêmeos Fraternos, que eu venho falando há tanto tempo, tantos anos, é poder levar esse programa que a gente está desenvolvendo para as grávidas, para as famílias em formação, para o sistema inteiro, para que aquela criança que vai nascer naquela família, naquele local, possa ter essas pessoas que falaram assim um dia, poxa, eu nunca tinha pensado nisso dessa maneira antes, então agora a gente passa a pensar. Esse é o nosso projeto. Então imagina assim, se uma sociedade tiver mais consciência sobre todos esses aspectos humanos que a gente vem trazendo aqui, o potencial que tem para crescer, para evoluir, para fazer com que essas gerações, elas não sofram as mesmas coisas ou não sofram tanto quanto nós. Claro que vão ter outras situações de desafios para a gente enfrentar, mas a partir do momento em que a gente consegue implantar essa superconsciência na gente e que a gente consegue passar isso convivendo em família, com amigos, protegendo uns aos outros, ajudando uns aos outros, compreendendo todos esses significados de temas humanos que não estão distantes da nossa vida, eles estão próximos, porque o bullying conversa com a empatia, porque a agressão, ela conversa com a raiva ela tem muito de medo, quer dizer, perceba como todas essas sensações, essas emoções, elas conversam entre si e por isso a gente vem trazendo como base para esse início de carreira nossa, de superconsciência no rádio, a gente vem falando sobre temas humanos que a gente aprendeu, tem uma palavra que define, mas a gente talvez não refletiu sobre isso. Então, a partir do momento que a gente vem refletindo sobre temas tão importantes da constituição da gente, das nossas características, da personalidade da gente, a gente começa a lapidar caráter, a gente começa a trazer pra gente outros valores que a gente não pode abrir mão em aspecto algum na vida da gente, tendo consciência deles. Vou aproveitar aqui para dar um bom dia para Bernadette Araújo, que está contando pra gente que ela tem amiga de infância, também da década de 60, que é pra gente imaginar quanta coisa que elas têm para conversar. Então elas saíram fortalecidas também com essas histórias de bullying que enfrentaram e tudo mais. O Etienne Regui, ele tá falando pra gente que o programa tá excelente, que os assuntos são sensacionais. O César Rebelo é um amigo engenheiro, ele é da Electrolux. Eu tô muito feliz que o César tá participando. É a primeira vez que eu vejo ele aqui online no Superconsciência pelo Facebook. O Fernando Manelli também tá assistindo a gente. Eu quero fazer um comentário aqui. Ontem eu vi a minha esposa levar uma bronca pelo WhatsApp de uma pessoa que disse que não foi lido o nome dela aqui. Não. Gente, é tão difícil a gente olhar todo mundo, ver todo mundo, responder a todos, é complicado. A bronca que eu recebi foi de uma amiga minha, a Suzana Laporte, querida, que eu amo de paixão. Isso, amiga eu fiz isso para você lembrar de falar dela agora. Olha só. Só que a Suzana escuta a gente pelo Instagram, e o Instagram tá na mesa do Will, que é o nosso diretor de som aqui. Então, eu não tenho acesso pelo Instagram, por isso que eu comento aqui pelo Face, mas eu vou dar um jeito de integrar a transmissão do online para todo mundo, tá? Mas mesmo assim, para saber, a gente faz o melhor possível, não tem como fazer tudo, né? Então, Paulo Sérgio Pereira também está assistindo, Luísa Fatucci, minha amiga de infância, Jorge Luiz Probst está dizendo que o programa tá ótimo, super legal, Sandro Luiz de Lima está com a gente, e o Antônio Francisco dos Santos também está assistindo.
Você sabe que quando a Cláudia comentou comigo que que a gente ia falar hoje sobre bullying, eu, como sofri bullying na escola, eu sentei e tentei me colocar lá atrás, lá no primário onde eu sofri esse bullying, para tentar entender o que eu sentia. Lembra que eu já falei para vocês aqui que o pensamento roda pelo presente, passado e futuro, e a emoção que você sente hoje? Então eu pude detectar em mim, eu como criança pequena, numa escola, Colégio Santa Maria, sentadinho num canto, e tinham 2 grandões valentões, que eram os briguentos da turma, e que faziam bullying com várias pessoas, e eu era uma dessas. E a sensação que eu tive, que eu lembrei, era medo e... fiquei parado, não sabia o que fazer. Isto é, esse não saber o que fazer faz parte do sofrimento da criança que não tem ainda uma estrutura mental de defesa. Você não vai para uma escola, você não sai na rua preparado para brigar. Inclusive até as pessoas que fazem artes marciais, eu vi o nosso diretor, nosso chefe aqui, lembrei das artes marciais, quem faz artes marciais muitas vezes quer sair brigando. Esse cara nunca fez arte marcial na vida. Quem faz arte marcial sabe que você já tem poder, você não precisa se colocar com poder, tentar mostrar para os outros. Mas voltando para o meu bullying, então, quando você vê aquela criança, eu não sabia a quem recorrer. Eu não tinha a quem recorrer, e muito menos em casa. Eu sempre tive um pai muito querido, etc., mas ausente, porque médico eu trabalhava demais, eu não tinha esse acesso verbal. Isto é, eu não conseguia demonstrar sinais. Então, eu estou falando isso porque tem muitas crianças que podem estar sofrendo bullying e ninguém nota. E um dos aspectos do tratamento é justamente você poder observar as crianças. E uma escola, um professor, tem obrigação hoje de observar. Porque eu lembro que meus professores passavam, não era com eles. Abriam a porta da sala, entravam como se nada tivesse acontecendo ali. Crianças brigando, não era com eles. Havia sempre o cara da escola que cuidava das crianças, mas para não matar a aula. Aquela confusão toda, eu também sou da década de 60, 70, né? Então tudo isso acontecia. Hoje as escolas estão mais preparadas. Tem até em Curitiba, parece que tem uma lei que há uma punição severa na escola caso não haja um retorno da escola frente a esses casos. Você olhar o lado das meninas, sofrimento, mas eu lembro que eu tinha... Nós falamos aqui do caso do militar, falamos aqui do caso do professor também, que pode fazer bullying e fazer esse bullying com os alunos, mas tem vários casos. Eu lembro de um coleguinha meu que tinha todas as características de homossexualidade naquela época, imagine, década de 60. Eu sei o que esse menino sofreu na mão dos outros. E até hoje tem pessoas homossexuais que sofrem muito por isso. Nós temos que ter amor pelas pessoas e compreensão. Existe o pior bullying que tem, pais e filhos. É o pai que, por uma questão de imaturidade, ele vai exercer um bullying sobre os filhos de uma forma muito grande. Essa criança vai escapar para onde? A quem ela vai pedir ajuda se ela nasceu e está crescendo dentro de um sistema familiar que está doente, que precisa muito de ajuda? A base dela de bullying com avós. Bullying com avós, já vi vídeos filmando de pessoas colocando a avó embaixo de um chuveiro gelado. Quer dizer, aonde que passa? O que passa na cabeça na formação dessas pessoas? Para não perder uma piadinha, a pessoa faz às vezes qualquer coisa e deixa um filho manco emocional. Então, quando uma mãe, né, coloca fotos para tirarem sarro da filha na frente do lavabo em casa, e essa criança cresce se achando feia, esquisita, e todo mundo que visita tira sarro, isso é bullying, isso não é legal. Quando você coloca uma avó no chuveiro e faz um vídeo para viralizar, isso também não é legal. E assim, não é o bullying, como a gente tem falado aqui da escola, mas é qualquer tipo de situação em que você diminui alguém para poder tirar algum tipo de vantagem, como essa do cyberbullying, do caso da avó, né? Como no começo do programa nós falamos que o bullying seria do cara brigão, do grandão, do valentão, e eu falei, não, é do cara imaturo. Isso mostra que nós falamos muito mais da escola, porque é normal nas escolas as pessoas serem imaturas. Não quer dizer que alguém seja um agressor na escola que vai se tornar um bandido no futuro. Todo mundo vai crescendo e ressignificando os fatos. Agora, quando o bullying começa a acontecer no trabalho, quando começa a acontecer nas situações adultas, isso vira uma coisa muito séria e importante, tem que ver. Mudam. Agora, a nossa sociedade tão corrida, tão acelerada, ela está menos capaz de tornar as pessoas maduras. Mas para a gente terminar esse programa do lado bom, vamos colocando aqui as coisas boas, isto é, muito mais atenção hoje em dia, muito mais carinho com os filhos hoje em dia, que essa pandemia tenha trazido para o coração de diversas famílias o reconhecimento da perda, da morte, do abandono, das dificuldades que todos nós estamos passando, e que para a
gente sair maior e melhor do outro lado, nós temos que colocar isso forte no coração. Entender que nós estamos aqui para colaborar com os outros e não apenas competir. Eu não preciso me mostrar mais forte com alguém se eu me sentir forte. Isto é, mas para isso, o programa Superconsciência quer entrar na tua casa para deixar você, teus filhos, tua família cada vez mais forte. Posso falar uma coisa Aí você resolve aqui? não só, porque tem várias outras questões de violência, estamos falando hoje especificamente do bullying, mas a causa basicamente é a mesma. William Fleming está dizendo uma coisa que é muito, muito, muito importante aqui. Que o bullying precisa de plateia e que a partir do momento em que a gente ensina um filho a se posicionar do lado da vítima, diminuindo o quórum do agressor, o fraco, ele precisa da ação rápida, de um amigo de forma rápida. Então você diminui a plateia do agressor que está se sentindo poderoso e que por isso ele acaba diminuindo o outro para tentar se prevalecer. Isso aí que o William falou é realmente muito importante, porque as pessoas muitas vezes elas começam a fazer aquela videocassetada, elas querem ver como que a pessoa está saindo daquela situação e tiram sarro dela. Isso aí não é legal. Então você não pode educar um filho, ter uma família que goste de se divertir com alguém passando por algum tipo de situação vexatória, também, né? Se machucando. Isso não é engraçado, isso não é divertido. Isso é patético para quem acha engraçado uma situação em que o outro sofre e eu tento me dar bem. Isso é muito feio. Deixa eu usar uma frase aqui que eu nem ia usar agora, mas pelo que você falou cabe. Quem berra faz a tropa baixar a cabeça. Você é tropa? Né? Quer dizer, porque as pessoas do lado baixam a cabeça porque alguém berrou mais forte, não é por aí o caminho. Então, eu vou contar pra vocês uma coisa assim. Quando eu era criança, eu usei óculos. E eu ia pra escola pequenininha, isso lá pelos meus 6, 7 anos. E quebrava o meu óculos, eu chegava em casa e levava uma bronca, mas ganhava um outro óculos e tudo mais. Ia pra escola, quebrava o meu óculos, me batiam, quebrava o meu óculos e tudo mais. Quando aconteceu isso repetidas vezes, quando eu cheguei em casa e mostrei o óculos quebrado, eu apanhei da minha mãe, hein? Porque aí ela me botou na fogueira e falou assim, agora se resolva, você não pode ser passiva, você tem que se resolver. O que aconteceu? Ao longo dos anos, a menina que me batia, uma delas, chamava Manuela. E uma vez eu estava andando pela praia e eu vi a Manuela. Só que eu vi a Manuela e ela não me viu. E eu já tinha feito boxe, eu já estava forte, eu já tinha ressignificado aquilo. E daí na minha cabeça, na imagem infantil que eu tinha daquela cena que me machucou durante um bom período da minha infância, pensei assim, né? Ah, Manuela, vem agora aqui pra você ver, né? Quer dizer, ali é como se tivesse me vingado, mas foi só mental. Foi muito bom poder ressignificar todo aquele sofrimento, porque não era legal passar pela vergonha, não era legal apanhar da minha mãe, porque eu também já tinha apanhado na escola, para eu ter que aprender, mas ao mesmo tempo eu consegui me fortalecer. Então, o bullying, para mim, em todas as situações que eu enfrentei, inclusive na fase adulta, me trouxeram ferramentas que eu precisava lapidar na minha personalidade para aprender a enfrentar a vida com muito mais força, com muito mais suporte. E o suporte veio de mim, a força ela veio de mim, da vontade de vencer, de lutar e de superar tudo isso. Então, a partir do momento em que você consegue enxergar para aquilo que te fazia sofrer e que você se fortalece naquilo, o veneno vira antídoto. Você fica mais forte. Eu acredito que todos esses super-heróis, o Hulk, a Mulher Maravilha, todos eles que são... o Homem-Aranha, todos eles ressignificaram a dor que eles passaram para poder desenvolver superpoderes. E é justamente esse o superpoder que a gente quer que você tenha, de se autoconhecer, de entender quais são as tuas fraquezas, de se fortalecer nas adversidades. E aí sim, você tem o comando da tua vida para fazer as tuas ações e ter as consequências, mas se sentindo muito mais forte a ponto de não sentir mais dor naquilo que te incomodou. Aliás, essa é a grande lição. Aliás, o Homem-Aranha, começa o filme, ele sofrendo bullying, né? Mas ele já tinha sido Justamente. picado pela aranha. Então é isso, gente. O tema bullying foi muito interessante. Continuem interagindo com a gente aqui nas redes sociais. Amanhã a gente volta. Um beijo bem grande. Tenham um ótimo dia. Tchau, tchau.